Olá, boa tarde. Nós somos o grupo 14 da disciplina CV633, Técnicas Construtivas 1, e hoje a gente vai instalar um chuveiro, um lavatório e um vaso sanitário. Para a instalação do lavatório, do vaso sanitário e do chuveiro, os EPIs obrigatórios são uma calça, sapatos com sola de borracha, e você ainda pode usar luvas de borracha, óculos de proteção e o capacete. Para instalar um vaso sanitário, deve-se substituir o flange antigo ao redor do buraco por um novo. Depois, os parafusos são inseridos nos furos da peça e no chão. O novo anel de vedação deve ser encaixado ao redor da parte de baixo do vaso e em volta do buraco. Deve-se verificar se o flange está bem apertado. Caso contrário, pode ser preciso remover o anel e tentar novamente. Se necessário, aperte ou substitua os parafusos. Então, levante e posicione o novo vaso sanitário sobre os parafusos que saem do chão. No caso do vaso estar desnivelado, você pode colocar calços, pedaços de madeira, embaixo dele para nivelá-lo. Depois disso, você deve balançar o vaso de um lado para o outro no exato momento que os parafusos estiverem dentro dos furos, criando uma vedação ao redor do buraco. Então, insira os parafusos pelo tanque e pela base, e aperte-os levemente com as mãos. Você deve apertar o parafuso no chão de forma gradativa, com uma chave inglesa ajustável. Reconecte a mangueira de fornecimento da água e ligue-a, por fim, calafete ao redor da base do vaso sanitário para garantir uma boa vedação. Para instalar uma pia é necessário aplicar uma camada fina de silicone ao redor da borda superior da pia e a colocá-la no lugar. Depois deve limpar o excesso de silicone. Para colocar as novas torneiras, gire-as no sentido horário. Algumas vêm com uma gacheta de plástico na base, o que torna mais fácil rosqueá-las. Outras recomendam o uso de silicone para fixá-las à pia. Coloque o sifão e o kit de escoamento. Conecte a parte traseira parafusando uma porca por baixo. Em seguida, deve-se fixar a pia com parafusos fixadores que geralmente estão incluídos na pia junto com o vedante. Algumas pias possuem gachetas entre a pia e o sifão. Instale a gacheta, as arruelas de papelão e contraporcas para fixar a parte traseira. Para finalizar o trabalho, deve-se verificar se os canos e as conexões se encaixam na nova peça. Se não se encaixarem, você deve trocar todas as conexões. Tendo os canos e as junções nos tamanhos correspondentes, deve-se conectar os canos que forneceram água. Eles devem ser parafusados nas junções. Os acabamentos e as fixações devem ser feitas com silicone, para que promovam uma boa vedação. Deve-se esperar 24 horas antes de testar se está vedando adequadamente. Após esperar todos os materiais secarem, deve-se abrir o registro e procurar por vazamentos. Se encontrar algum vazamento, deve-se verificar o aperto das gachetas e o aperto das conexões. Se estiver apertado demais ou de menos, pode acarretar o vazamento. Deve-se conferir periodicamente se está tendo algum vazamento. Se estiver tendo algum vazamento, deve-se verificar as vedações e os apertos. Isso pode ser até normal durante o processo das primeiras semanas de uso. Primeiramente, nós vamos demonstrar a instalação de chuveiro elétrico. É sempre bom lembrar que antes de fazer qualquer instalação elétrica, tem que desligar o disjuntor daquele circuito, ou se você não souber, desliga tudo. Para ter certeza que a gente desligou o circuito certo, a gente usou um amperímetro portátil para ver se tinha energia elétrica saindo da tomada do chuveiro. Depois de desligar a energia e fechar o registro, a gente precisa garantir que na instalação a vedação vai ser perfeita, lá na tubulação. Então a gente vai usar um veda-rosca aqui na rosca do chuveiro. É só com a musiquinha. Enrola a fita ao invés de enrolar o bagulho, entendeu? Como assim, cara? Como entendeu? Eu acho que ele enrolar a fita, talvez... Ele Agora a gente vai colocar o chuveiro na rosca. Essa parte tem que tomar muito cuidado para não estragar o chuveiro. E a gente vai rosquear de modo que fique bem firme na parede.
Bom, agora a gente vai fazer a ligação elétrica do chuveiro na tomada. É só conectar as duas fases, na direita e na esquerda, e no meio o terra. É só colocar os 3 fios aqui na entrada e parafusar por cima. Bom, então tá aqui já parafusado o neutro, o fase e o terra no meio. Parafusado bem ali os 3 fios na tomada. Agora nós vamos instalar a resistência elétrica do chuveiro. Esse processo é realizado depois da conexão do chuveiro com a tubulação para não danificar a resistência elétrica. Agora vamos instalar a ducha. E o fio verde, que é o terra, tem que vir aqui no meio, entre essas duas partes. E para o sistema de dentes ficar bem fixado, a gente tem que primeiro posicionar a ducha inclinada e depois rotacionar. Agora vamos instalar o chuveirinho e a haste prolongadora de 30 cm para pessoas de baixa estatura conseguirem regular a temperatura sem auxílio do shampoo. Aí quando a gente chegou lá na janela, eu só pensei, menos eu sou. Antes de ligar a parte elétrica, nós vamos abrir o registro para evitar de queimar a resistência elétrica. Seria bom eu abrir. Tem que fechar o chuveirinho, tá caindo pelo chuveirinho. Bom, é importante fechar o chuveirinho antes para não vazar água para as laterais, né? E vir mais água pelo chuveiro em si. Agora a gente vai ligar o disjuntor para ter energia e testar o chuveiro. Agora a gente vai retirar o adesivo de segurança para poder controlar a temperatura do chuveiro.